A Itália queria uma máquina de combate baixa, discreta, capaz de avançar junto da infantaria numa guerra que ficava cada vez mais rápida e móvel. Mas, em vez de um veículo moderno de apoio, os engenheiros criaram uma estrutura onde o operador precisava lutar como se estivesse fazendo agachamentos no meio de um ataque. Numa época em que os exércitos se reorganizavam para movimentos rápidos e fogo intenso, esse formato era considerado aceitável. O motivo ficaria claro em seguida. No meio da década de 30, a política militar italiana vivia de ambições. O país se preparava ativamente para uma nova guerra. Falava-se de mobilidade, velocidades, operações rápidas, da necessidade de alcançar outras potências. A liderança fascista exigia resultados imediatos e vistosos da indústria. Nesse cenário, o Grupo Ansaldo recebeu a missão de criar para a infantaria um pequeno veículo blindado que pudesse proteger os soldados durante o avanço. Em teoria, parecia razoável. Os generais lembravam como os ataques da Primeira Guerra viravam massacres em campo aberto. Precisava-se de um escudo que avançasse à frente e suprimisse posições inimigas. Mas o que os engenheiros imaginaram e o que surgiu no campo de testes eram duas realidades completamente diferentes. O projeto recebeu o nome MIAS, Motomitragliatrice Blindata d'Assalto. Um pequeno veículo rastreado, blindado, baixo, feito para uma única pessoa. Toda a configuração girava em torno da ideia mais obsessiva da época. Quanto mais baixa a máquina, menos visível ela é. E para atingir essa altura, todo o bom senso foi sacrificado. O espaço interno foi reduzido ao ponto de um ser humano simplesmente não caber de forma funcional. Os engenheiros eliminaram tudo o que consideraram supérfluo, até que o supérfluo virou o próprio assento. O operador precisava permanecer num meio agachamento constante, com os joelhos pressionados contra o metal. E isso era só o primeiro nível do absurdo. Sem poder sentar, o operador perdia estabilidade, coordenação e força nos braços já no momento em que entrava na máquina. Controlar o veículo exigia puxar alavancas, olhar por frestas minúsculas e tentar não tombar para frente. A carga nas pernas era tanta que alguns minutos dentro do MIAS pareciam um exercício de resistência, não preparação para combate. Os metralhadores Scott de 6,5 mm foram fixados rigidamente na placa frontal. Sem liberdade de mira, ângulo vertical mínimo, horizontal ainda menor. Para mudar o setor de fogo, o operador precisava girar o veículo inteiro. A partir daí, tudo ficava ainda mais ilógico. O giro era feito manualmente, tensionando as esteiras. Ou seja, o operador precisava mover mecanismos que exigiam força, preso numa posição que eliminava qualquer força. Qualquer tentativa de mirar transformava o próprio corpo num obstáculo. As fendas de visão eram estreitas, o campo visual quase inexistente. O operador via apenas uma faixa mínima à frente, praticamente sem visão lateral. Qualquer movimento do corpo transformava a mira numa vibração caótica. E os engenheiros ainda afirmavam com orgulho que a máquina protegeria seu operador. Formalmente, a blindagem frontal resistia a um projétil Mauser de 7,92 mm. As laterais, apenas ao fraco cartucho italiano de 6,5 mm. Mas o ponto principal era outro. A parte traseira da máquina não tinha blindagem alguma. As pernas do operador, dos tornozelos para baixo, ficavam expostas. Sim, do lado de fora. Em combate. Numa máquina protegida. Um único tiro no pé tornava o veículo inútil. Na verdade, deixava o homem inútil, mas o resultado era o mesmo. O MIAS parava e virava um alvo fácil. A velocidade combinava perfeitamente com o resto, 5 km por hora para frente e 2 para trás. Era o ritmo de uma caminhada lenta. Qualquer infante ultrapassava a máquina correndo. Uma peça de artilharia poderia mirar nela com calma, quase com tédio. O motor, um pequeno 250 de motocicleta com 5 cavalos, fazia o que podia. Para uma máquina de esteiras, isso significava avançar torcendo para não apagar. O contraste entre a guerra que se aproximava e a máquina real ficou evidente imediatamente. O mundo seguia rumo a operações móveis. A Alemanha desenvolvia ataques rápidos. A União Soviética produzia tanques velozes aos milhares. A França modernizava sua frota. A Itália entregou algo que parecia um resquício da guerra de trincheiras, só que reduzido e ainda mais sem propósito. O projeto ganhou até uma variação chamada Moras.
A mesma base, porém com um morteiro no lugar das metralhadoras. Mas a troca de armamento não resolvia nada. O operador continuava incapaz de trabalhar dentro daquele espaço. No papel, o MIAS parecia original. Por dentro, era inviável. Mas a verdadeira dimensão do fracasso só ficaria clara quando os protótipos chegassem ao campo de testes. Lá começariam os primeiros ensaios, e ficaria evidente por que a máquina se desintegrava literalmente minutos após começar a andar. O primeiro protótipo completo do MIAS foi apresentado à comissão no momento em que os engenheiros da Ansaldo tinham certeza de que, enfim, causariam boa impressão. No papel, tudo parecia audacioso, os desenhos, originais, os cálculos, otimistas. Mas bastou colocar a máquina na pista de testes para perceber que cálculos e realidade viviam em mundos diferentes. O soldado escolhido como operador não foi selecionado por acaso. Forte, experiente, acostumado a espaços apertados. Ele entrou no veículo e, naquele instante, a expressão do rosto disse o que os engenheiros não quiseram enxergar nos projetos. A posição exigida pela máquina não era apenas desconfortável, era incapacitante. Os joelhos batiam no metal, a coluna se curvava numa angulação forçada, as mãos mal alcançavam as alavancas. E isso era só o começo. Quando o motor foi ligado, o casco tremeu e o operador perdeu o equilíbrio quase de imediato. Para se recompor, ele tentou se apoiar nas paredes internas, mas havia apenas duas, ambas próximas demais. Cada movimento virava uma tentativa de manter o equilíbrio num espaço que não permitia equilíbrio. A máquina avançava como se não tivesse sido feita para avançar. 5 km por hora no papel podem parecer lentos, mas toleráveis. Na prática, era o ritmo de alguém tentando andar sem fazer barulho. As esteiras quase arrastavam o solo e o motor roncava com o descontentamento de quem sabia que estava no lugar errado. Os oficiais observavam em silêncio. O único som era o motor, destoando completamente do que acontecia dentro do casco. Em linha reta, o MIAS parecia uma caixa metálica baixa sendo empurrada por dentro. Mas até esse efeito sumia quando era preciso virar. A manobra ocorria manualmente, tensionando as esteiras. Em qualquer tanque, isso seria parte do controle normal. Aqui era uma tortura física. O operador, curvado, tentava mover o mecanismo que exigia força que sua posição não permitia. Cada virada era uma disputa lenta entre o homem e a máquina. Após poucos minutos de operação contínua, as pernas do operador tremiam. A vibração se transmitia ao casco, do casco às metralhadoras, e das metralhadoras ao setor de tiro. Sem estabilidade, sem precisão. Quando chegou a hora do disparo, ficou evidente que a eficiência prática beirava zero. As metralhadoras Scott até poderiam funcionar bem, se o operador conseguisse manter o corpo estável. Ali, cada oscilação transformava os canos em linhas vibrantes. A 100 metros, atingir um alvo fixo virou um exercício de sorte. E mesmo quando as balas acertavam, não significava nada. O processo inteiro era acidental. Depois vieram os testes de manobra. A comissão queria ver como o veículo se comportaria em algumas centenas de metros. O operador, já exausto após os minutos iniciais, tentava alcançar os prometidos 5 km por hora. As esteiras enterravam em cada irregularidade e o motor parecia implorar para ser desligado. Os oficiais começaram a sentir pena do homem dentro do veículo. 10 minutos bastaram para que ele mal conseguisse sair. As pernas não respondiam, os músculos travavam. A coluna parecia mais apta a uma maca do que a um combate. Aquilo não era uma máquina. Era um exame físico que ninguém deveria enfrentar durante uma batalha. Mas o mais revelador veio nos testes de proteção. A blindagem frontal realmente exigia um calibre maior para ser perfurada, conforme os cálculos. As laterais seguravam munição leve, mas quando os atiradores se moveram para trás, a ilusão desapareceu completamente. A parte traseira do casco era aberta, e os disparos atravessaram como se não houvesse nada. Se houvesse alguém dentro, seria atingido antes mesmo de perceber o ataque. A comissão não parou aí. Pelo manual, o operador deveria estar acima do fundo, com as pernas dentro. Mas no veículo real, a parte inferior não fechava totalmente o espaço. Para demonstrar, colocaram um manequim. Os atiradores dispararam na projeção inferior.
e os pés artificiais foram destruídos instantaneamente. A cena foi tão clara que um dos oficiais desviou o olhar antes do fim da salva. Depois do teste de fogo, os engenheiros da Ansaldo tentaram justificar as decisões. Disseram que a máquina era feita para ataque frontal, que a infantaria cobriria os flancos, que a retaguarda não estaria exposta. Mas um dos oficiais fez a pergunta óbvia: o que acontece se o inimigo simplesmente contornar o veículo? Não houve resposta. A própria ideia desmoronava diante da lógica mais básica. Até as justificativas sobre o motor soaram estranhas. O pequeno 5 cavalos usado em motocicletas não tinha as características necessárias para um blindado. Economia de combustível não compensava o fato de que o veículo era lento demais para combate e vulnerável demais para acompanhar um avanço. Tentou-se até um compromisso: adicionar um assento dobrável. Mas isso só piorou tudo. O espaço era tão reduzido que o assento bloqueava o acesso às alavancas. Um teste de 1 minuto bastou para concluir que a máquina ficava ainda menos utilizável. Comparado a outros blindados, o contraste era destruidor. Até os modelos antigos da Primeira Guerra ofereciam posição normal de operação. Tanques leves de países vizinhos eram mais rápidos, mais protegidos e tinham melhor visão. O Mias não era apenas fraco, era inútil. A essa altura, a comissão nem precisava continuar para entender o tamanho do desastre. A máquina fora criada para apoiar a infantaria, mas na prática não conseguia ajudar nem um único homem preso dentro dela. E mesmo assim, os engenheiros insistiram em terminar a demonstração, procurando algum ponto que pudessem apresentar como vantagem. Quando a comissão terminou a avaliação da versão básica do Mias, os engenheiros da Ansaldo decidiram mostrar a flexibilidade do projeto. O segundo protótipo, chamado Moras, diferia apenas pela troca das metralhadoras por um morteiro de 14,5 milímetros. A expectativa era demonstrar a versatilidade do casco. O que aconteceu depois eliminou qualquer ilusão sobre a utilidade da máquina. O Moras usava o morteiro Brescia. A construção incluía um carregador com cartuchos cegos que impulsionavam as granadas previamente inseridas. O ângulo vertical de tiro chegava a 82 graus, teoricamente adequado para fogo indireto, mas o setor horizontal era de 5 graus para cada lado. Para mirar, a máquina precisava girar. O mesmo problema da versão com metralhadoras, só que mais pesado e mais lento. A partir daí, o absurdo técnico ficou ainda mais evidente. Primeiro testaram a velocidade de recarga. Enquanto o operador inseria uma granada manualmente, o casco reagia a cada movimento. O mecanismo de expulsão tinha um ritmo teórico de uma granada a cada 2 segundos. Mas isso só existia no papel. Dentro do espaço apertado, o operador mal conseguia se virar. Qualquer inclinação ou gesto errado fazia o casco balançar, o morteiro tremer e a máquina se deslocar alguns centímetros. Quando começaram os disparos reais, ficou claro que a precisão pertencia ao mundo imaginado pelo projetista. A primeira granada caiu cerca de 20 metros antes do alvo. A segunda, 30 metros além. A terceira, em algum ponto aleatório. Nenhuma série apresentou consistência. Os oficiais observavam comparando o alcance calculado e real. Em curtas distâncias, os desvios eram enormes. Sim, o morteiro tinha boa cadência, mas isso não servia para nada se o operador não conseguia impedir o casco de se mover a cada tiro. Tentaram reforçar a fixação da máquina. Não adiantou. O chassi continuava a reagir ao movimento do operador. A granada saía, o casco puxava para trás, o operador tentava corrigir e o próximo disparo errava novamente. A combinação de morteiro e postura do operador transformava a arma num exercício de sorte. Quando os engenheiros tentaram demonstrar tiro contra alvo protegido, o resultado piorou. Após 10 disparos, apenas um caiu a menos de 10 metros da marca. As pernas do operador tremiam, a ponto de cada tiro seguinte degradar ainda mais a precisão. Uma arma feita para atingir posições defensivas mal conseguia acertar um ponto estático no campo de testes. Os oficiais trocavam olhares e anotavam. Não havia surpresa, só cansaço. Sabiam que a máquina não funcionava em combate. A única dúvida era o tamanho do fracasso. Depois testaram a resistência do Moras ao recuo.
Mesmo com calibre pequeno, o morteiro criava carga vertical significativa. Após algumas dezenas de tiros, surgiram microdeslocamentos nos pontos de fixação do casco. Nada catastrófico, mas suficiente para mostrar que o veículo não aguentaria o que prometia. E nada disso mudava o essencial. O operador continuava curvado, lutando com o espaço, perdendo a estabilidade após poucos minutos. Nenhuma melhoria em relação ao MIAS. Passando do armamento à mobilidade, a comissão pediu mais um teste: tentar mudar rapidamente o setor de tiro. Na versão com metralhadora já era difícil. Na versão com morteiro, praticamente impossível. A virada consumia tanto tempo que a palavra rápido perdia significado. Os soldados por perto começaram a cochichar. Não por indisciplina, mas porque a cena era tão absurda que qualquer militar conseguia ver que aquela construção não fazia sentido algum. Depois vieram os testes de compatibilidade com o campo de batalha. A comissão pediu para simular um avanço com a infantaria, sob fogo inimigo. Os engenheiros tentaram mostrar como o Moras apoiaria o ataque. Silhueta baixa, fogo indireto, movimento por terreno irregular. A demonstração só destacou as fraquezas. A cabine apertada impedia o operador de virar a cabeça. O centro de gravidade deslocado aparecia em cada inclinação. A velocidade era a mesma, de tartaruga. Sem mobilidade, sem apoio de fogo, sem estabilidade, todos os benefícios desapareciam no instante em que o cenário deixava o papel. A comissão examinou cada aspecto: ergonomia, armamento, equilíbrio, movimento. Quanto mais itens passavam, mais claro ficava. Moras não era uma melhoria do MIAS, mas uma variação dos mesmos erros, só com outro armamento. No final do dia, os oficiais receberam os relatórios dos dois protótipos. As observações eram quase idênticas: postura inviável, baixa velocidade, ângulos de tiro limitados, vulnerabilidade traseira, blindagem fraca, impossibilidade de uso prolongado. Depois da última demonstração, um oficial comentou baixinho para o colega que até um cavaleiro numa velha montaria teria mais utilidade em combate do que um operador de Moras. O colega não respondeu. Não era necessário. O ponto-chave estava evidente. Nem MIAS nem Moras conseguiam cumprir as tarefas para as quais foram criados. Só restava testar a resistência final do casco para confirmar oficialmente que continuar o projeto seria perda de tempo. Os testes de fogo deveriam mostrar se o casco aguentava ao menos o mínimo esperado de um veículo de combate. Os engenheiros da Ansaldo esperavam que, enfim, o projeto exibisse algum mérito. A máquina foi posicionada de lado. Os atiradores carregaram munição padrão de 6,5 mm e iniciaram a prova. Os primeiros impactos apenas amassaram a chapa lateral, sem perfurações. Era o único ponto onde o veículo correspondia aos cálculos. Mas bastou mover o fogo para a traseira para que o teste perdesse sentido. Não havia proteção alguma ali. As balas atravessavam o interior como se a blindagem nunca tivesse existido. Algumas rajadas deixaram buracos limpos. Os engenheiros permaneceram em silêncio. Sabiam que dali em diante tudo iria desmoronar. E já não havia forma de esconder isso. Para demonstrar o impacto sobre o operador, colocaram um manequim dentro. Ele foi posicionado na postura padrão: agachamento profundo, tronco inclinado, pernas na zona inferior. A primeira rajada na parte baixa arrancou os pés do manequim. A segunda destruiu o que restava das pernas. Sobrou pouco mais que fragmentos, suficientes para uma conclusão óbvia. Um operador real perderia a capacidade de combate antes mesmo de conseguir disparar. Os engenheiros tentaram justificar o resultado falando em uso frontal. A máquina avançaria sempre de frente. O inimigo atiraria pela frente. A infantaria protegeria os flancos. Um oficial tático perguntou calmamente: o que acontece quando for preciso manobrar, contornar uma posição ou simplesmente recuar? Não houve resposta. E essa ainda era a parte menos embaraçosa, porque qualquer cenário realista destruía a proposta por completo. A tentativa de mudar o foco para a economia do motor só piorou. Sim, o consumo era baixo. Sim, a manutenção era barata. Mas um oficial de logística observou algo simples. Um veículo que não consegue acompanhar a infantaria é inútil, independentemente do consumo. Ele disse isso num tom quase neutro.
Ela não vai chegar mesmo. E realmente, não havia nada a explicar. Porque economia não salva uma máquina que não cumpre sua função básica. A comparação com outros veículos ampliou ainda mais o abismo. Ao lado estavam o francês FT-17, o britânico Vickers de 6 toneladas, o italiano Fiat 3000. Todos mais antigos e primitivos, mas todos ofereciam posição de operação normal, proteção mínima, algum campo de visão. Comparados a eles, Mias e Moras pareciam maquetes de treinamento feitas sem qualquer compreensão de combate real. Os próprios engenheiros viram o contraste e saberiam o que viria depois, já que até tecnologias do passado superavam completamente seu novo projeto. A comissão passou para o teste vibracional. A máquina foi fixada, o motor ligado, simulando deslocamento prolongado. Em poucos minutos, já era possível ver partes do casco movendo-se. O metal cedia sob carga mínima. Isso significava uma coisa: em combate, o casco deformaria antes que o operador tivesse tempo de reagir. E o mais revelador veio em seguida. Mesmo numa pista plana, a estrutura perdia estabilidade com facilidade. A seguir, testaram a mobilidade. O Mias mal subiu um pequeno aclive. A velocidade caiu a ponto de um infante ultrapassá-lo andando. O Moras, mais pesado pelo morteiro, inclinava tanto que o operador mal conseguia permanecer apoiado. Em pedras, as esteiras patinavam, o casco puxava para os lados. A comissão registrou o óbvio. O operador lutava não contra o terreno, mas contra a própria máquina. E aqui tudo quebrou de vez. Porque até obstáculos simples eram intransponíveis. A tentativa de demonstrar interação com a infantaria tornou a situação ainda pior. O destacamento avançou ao lado do veículo, mas em segundos deixou-o para trás. O Mias não apenas desacelerava, ele saía completamente da formação. Os engenheiros esperavam que ao menos essa cena funcionasse, mas o oposto aconteceu. O veículo que deveria liderar a infantaria acabava como seu último elemento. As condições internas foram o golpe final. Após 15 minutos, o motor aquecia o casco a um ponto em que o ar dentro se tornava quente e pesado. Quase não havia ventilação. O operador ofegava. A postura causava dormência nos braços e pernas. Qualquer ação exigia esforço que o corpo naquela posição não tinha como fornecer. O assento dobrável, inserido como tentativa de melhoria, apenas bloqueava o acesso às alavancas. Os testes foram interrompidos e ficou claro: cada tentativa de melhorar o veículo o tornava ainda pior. Depois de completar todos os testes, fogo, vibração, mobilidade, ergonomia, a conclusão era inevitável. A máquina não era apenas fraca ou incompleta, ela estava errada na base. Cada uma de suas características contradizia o que um veículo de combate deveria ser. Tornava o soldado mais lento, mais vulnerável, mais fraco. Isso já não era um erro de execução. Era um erro de concepção. O Mias tornava o soldado mais lento, mais vulnerável e mais fraco. E o próximo passo seria explicar como exatamente o projeto fracassou oficialmente. Depois de horas de testes, a comissão já sabia: o projeto tinha fracassado. Mas o regulamento exigia uma última etapa, a demonstração final, onde os engenheiros da Ansaldo deveriam apresentar argumentos a favor e explicar por que a máquina ainda merecia continuar em desenvolvimento. Era a última chance de provar que Mias e Moras tinham algum valor. Mas até o olhar mais superficial mostrava o contrário, e ficaria claro que essa chance era apenas formal, porque não havia nada para salvar. Os engenheiros começaram exaltando a compactação. Falaram da silhueta baixa, da suposta dificuldade do inimigo em detectá-la, da possibilidade teórica de chegar mais perto das posições inimigas do que um tanque comum. Mas os oficiais já tinham visto os testes reais, viram que a silhueta baixa não compensava a ausência de uma posição de operação. Viram que mover-se na velocidade de um pedestre tornava qualquer furtividade irrelevante. O tamanho não importava, o formato reduzido não oferecia nenhuma vantagem ao operador, e os próprios engenheiros sabiam disso. Depois tentaram defender a ideia de apoio à infantaria. No papel, o Mias avançaria à frente dos grupos de assalto, bloqueando tiros. O Moras forneceria fogo indireto. Em teoria, parecia minimamente coerente, mas os oficiais viram a máquina ficar para trás mesmo com a tropa andando devagar. Viram o casco deslocar-se a cada inclinação.
Viram o morteiro do Moras disparar para onde o veículo inclinava, não para onde estava o alvo. Os engenheiros tentaram argumentar que, em condições ideais, a máquina funcionaria melhor. Mas a comissão já sabia. Condições ideais não existem, e nas reais, tudo desmoronava nos primeiros segundos. Quando essa linha de defesa caiu, vieram os argumentos genéricos. Podemos melhorar. Propuseram trocar o motor por um mais potente, reforçar a blindagem traseira, ampliar o espaço interno, revisar o sistema de mira. A comissão entendeu que isso era apenas tentar reconstruir o alicerce enquanto a casa caía. O problema não estava no motor, na blindagem ou no armamento. O problema era a ideia central, incompatível com o corpo humano. Não se força um soldado a ficar em agachamento durante horas. Não se finge que a blindagem resolverá a postura. Não se instala uma arma cujo setor de tiro depende do ângulo do casco e chama isso de precisão. Não se coloca um morteiro numa plataforma que se desloca com cada disparo. E, acima de tudo, não se chama de veículo de combate algo que torna o soldado pior do que ele era sem a máquina. A comissão revisou o relatório ponto por ponto. Posição impossível, crítico. Ausência de proteção traseira, crítico. Falta de velocidade, crítico. Falta de visão, crítico. Impossibilidade de manobra, crítico. Superaquecimento, crítico. Fadiga extrema do operador, crítico. Incompatibilidade com uso real, crítico. Deformação estrutural sob carga mínima, crítico. Imprecisão total do armamento, crítico. Incapacidade de acompanhar infantaria, crítico. Cada item não era apenas uma falha, era uma ameaça direta à vida do operador. Mas a decisão final veio quando um engenheiro mostrou à comissão os planos para aumentar um pouco a blindagem lateral e fazer um pequeno ajuste na estrutura traseira. Um dos oficiais levantou os olhos e perguntou: "E a posição do operador?" O engenheiro respondeu de forma vaga: "Podemos tentar aumentar um pouco a altura para ele. Quase sentar." Nesse momento, outro oficial que permanecia calado interrompeu: "Se precisamos aumentar tudo um pouco, altura, largura, blindagem, motor, então por que não construir logo um veículo normal?" Ninguém no salão respondeu. E foi assim que, formalmente, tudo terminou. O MIAS foi encerrado em 36. O Moras, junto com ele. A documentação foi arquivada apenas como exemplo de como uma boa ideia e uma execução desastrosa podem transformar uma perspectiva em fracasso. As máquinas não entraram na história da blindagem, entraram na história dos erros. E esse foi, ironicamente, o único resultado dos testes com o qual todos concordaram, até mesmo os próprios desenvolvedores.